Olá, bom dia a todos. O meu nome é Sofia Carrapato, tal como a doutora Cláudia já referiu. Este é o meu colega enfermeiro Nuno. Nós trabalhamos no Serviço de Oncologia Médica 2, aqui no IPO de Lisboa. Ok. Agora está. No exercício das nossas funções profissionais, assim como a maior parte dos colegas aqui presentes, lidamos com pessoas em doença oncológica avançada e que, portanto, se encontram aqui numa situação de grande vulnerabilidade. Neste sentido, temos também muitos doentes que acabam por desenvolver delírio em fim de que acaba por ser uma condição, como sabemos, às vezes bastante difícil de gerir e torna-se um desafio para todos nós. Neste sentido, é muito importante aprofundar e obtermos mais conhecimentos sobre esta temática, de modo a que consigamos prevenir, identificar precocemente, gerir e, sobretudo, prestar cuidados de qualidade ao doente em delírio em fim de vida. Queríamos desde já agradecer pela oportunidade de estarmos aqui convosco hoje, agradecer pela vossa presença e agradecer também a todos aqueles que nos estão a acompanhar em casa pela transmissão online. Ao longo da nossa apresentação, vamos então reforçar a importância sobre o tema, fazer aqui uma breve definição de delírio, abordar alguns fatores de risco, fatores precipitantes e critérios de identificação. Vamos diferenciar entre os diferentes tipos de delírio, abordar também o impacto que este delírio tem e tentar identificar aqui algumas intervenções para minimizar e gerir este mesmo impacto. Por fim, vamos apresentar umas breves considerações finais antes de dar por terminada a nossa apresentação. Então, o delírio é uma complicação bastante frequente nos doentes oncológicos, no entanto, continua a ser subdiagnosticado. Vários estudos mostram que até 88% dos utentes com doença oncológica avançada acabam por desenvolver delírio nos últimos dias, nas últimas horas de vida. Esta condição está frequentemente associada aqui a um aumento do risco da mortalidade e da morbilidade também, e acaba por representar uma situação bastante angustiante, tanto para o doente como para a família e também para os profissionais de saúde. Apesar da sua elevada prevalência, este continua a ser não reconhecido como deveria ser e, portanto, existem taxas de erro diagnóstico de até 37% das vezes, o que, consequentemente, leva a que não seja feita aqui uma gestão adequada de sintomas e resulta em sofrimento evitável. Os enfermeiros, pela sua presença contínua nos serviços de internamento, desempenham, então, um papel crucial para a prevenção, para a identificação precoce e para a gestão do delírio, dos sintomas de delírio nos doentes oncológicos. No entanto, a eficácia destes cuidados acaba por ser um bocadinho limitada porque ainda existem, ainda aos dias de hoje, bastantes lacunas de conhecimento relativamente à temática. O delírio é, então, uma síndrome neuropsiquiátrica de início agudo. É caracterizado por alterações do nível de consciência, alterações da atividade psicomotora, alterações da cognição, que por si só já inclui aqui também a atenção, a percepção, a memória, e depois temos também alterações do ciclo de sono. Geralmente a sua etiologia é multifatorial, ou seja, decorre aqui de uma interação entre os fatores intrínsecos do doente, entre a vulnerabilidade intrínseca do doente, que são os fatores de risco, e entre a gravidade dos fatores precipitantes. É muito importante que a detecção seja feita precocemente, porque, como podemos ver, entre 20% a 50% dos casos podem vir a ser reversíveis. Relativamente aos fatores de risco e aos fatores precipitantes, conseguimos ver aqui alguns deles. Os fatores de risco correspondem às condições que aumentam a probabilidade do delírio ocorrer e estão presentes muito antes do início do quadro clínico, ou seja, tornam o doente mais vulnerável, mas não desencadeiam diretamente aqui o nosso quadro clínico. Entre eles temos fatores clínicos e funcionais, como por exemplo a idade avançada ou internamentos prolongados. Temos fatores neurológicos e cognitivos, como a demência, déficits sensoriais, sejam eles auditivos, visuais, e é aqui que se encaixam também as neoplasias e as metástases a nível cerebral. Depois temos também o uso de polimedicação e o uso crónico de benzodiazepinas ou opioides e, por fim, temos a desnutrição. Quanto aos fatores precipitantes, estes correspondem então a eventos agudos que ocorrem imediatamente antes e podem desencadear diretamente o nosso quadro clínico. Ou seja, temos infecções, distúrbios metabólicos, desidratação, é aqui que se encaixam também os compromissos cognitivos secundários aos tratamentos com químio e com a rádio, e temos a abstinência de substâncias, álcool, tabaco, benzodiazepinas. Como podemos ver aqui, a maior parte, se não todos, dos nossos fatores precipitantes podem vir a ser reversíveis. Tendo em conta que o delírio ainda continua a ser mal interpretado e por vezes é confundido com outro tipo de condições, nós queríamos só abordar aqui rapidamente alguns dos critérios de identificação que fomos recolhendo ao longo dos artigos analisados do DSM-5 e do ICD-11. Então, para haver um quadro de delírio tem que estar sempre presente
um déficit de atenção, ou seja, o doente tem dificuldade em manter a atenção, faz repetição de perguntas, tem um delírio pouco consistente e não consegue reter informação. Depois, têm que estar presentes pelo menos 2 de todas as outras condições, ou seja, tem que haver uma alteração da percepção, o doente apresenta ilusões, alucinações auditivas, visuais, táteis. É importante questionar acerca destas alucinações, porque nem sempre são evidentes. Temos alterações do discurso, o doente tem um discurso incoerente, disartria, mutismo, por vezes afasias, e a compreensão verbal e a escrita também podem encontrar-se aqui afetadas. Distúrbios do sono, pode haver insónia ou pode haver uma sonolência diurna excessiva, pode haver um aumento ou uma diminuição da atividade psicomotora e por vezes o doente apresenta-se também desorientado, quer no espaço, pessoa ou tempo, com déficits de memória também aqui associados. O nosso quadro clínico tem que ter sempre um início agudo e um curso flutuante, ou seja, desenvolve-se muito rapidamente, em horas ou dias, e vai variando os sintomas ao longo do dia. E, por fim, temos a evidência de causa orgânica, ou seja, através da história clínica, através de exames complementares, conseguimos chegar aqui a um consenso e identificar uma causa orgânica que justifique os sintomas associados ao quadro. Quanto aos vários tipos de delírio, temos 3. Conseguimos ver aqui o delírio hipoativo, que é caracterizado por confusão mental, sonolência excessiva, lentificação psicomotora. É bastante comum em casos de desidratação, das encefalopatias e também a intoxicação por benzodiazepinas. No polo oposto, temos aqui o delírio hiperativo, caracterizado por agitação psicomotora, mioclonias, alucinações, agressividade, auto ou heteroagressividade, e é comum em casos de síndrome de abstinência de benzodiazepinas. Como conseguem ver, o tipo mais prevalente, especialmente no doente oncológico, é o delírio hipoativo, que muitas das vezes é o mais confundido com outras condições, como é o caso da depressão e da demência. Por fim, o segundo subtipo mais prevalente é o delírio misto, que resulta aqui de uma combinação de sintomas dos 2 subtipos anteriores, onde o doente alterna entre períodos de agitação e períodos de sonolência ou prostração. Este último subtipo acaba por ser o mais desafiante para os profissionais de saúde, dada a elevada variação de sintomas num curto espaço de tempo. Passo agora a palavra ao meu colega Nuno. Então, bom dia. Eu venho agora falar aqui do impacto do delírio. Portanto, eu costumo dizer que o delírio, que o cancro não é uma doença egoísta. Portanto, agora conseguem-me ouvir? Portanto, eu costumo dizer que o cancro não é uma doença egoísta, que o doente oncológico sofre, mas quem está à sua volta também sofre muito. Portanto, o delírio é um sintoma que gera um grande sofrimento, não só na pessoa, mas também nos seus familiares. Dificulta muitas vezes a nossa avaliação, porque a pessoa não consegue estar consciente e não consegue ter a noção para tomar uma decisão importante no seu processo de saúde-doença. Portanto, provoca muitas vezes sentimentos de medo, impotência, exaustão por parte dos seus familiares, portanto, que não conseguem compreender o que é que está a acontecer. Muitas vezes associam esta inquietude, esta agitação a um outro sintoma, como a dor, e acaba por não ser isto, não é? O delírio pode ser disputado pela dor, mas são sintomas diferentes que merecem uma atenção e um cuidado diferente. Portanto, há muitos familiares que também depois se sentem sobrecarregados porque acabam ou por não conseguir estar presentes, porque não conseguem ver o seu ente querido naquele desespero, naquela angústia, ou por outro lado, estão então muito presentes com o sentido de proteção, portanto, o que acaba também por dificultar aqui a nossa atuação e tem de ser individualizada a cada caso. Portanto, eu vou partilhar aqui um caso que aconteceu recentemente na nossa enfermaria. Portanto, era um turno da noite, numa saída de vela, um doente com internamento prolongado, com mais de 65 anos, portanto, que estava polimedicalizado. Mas até este evento era uma pessoa coerente, orientada, e então, por volta das 6 da manhã, começa muito desesperado a solicitar ajuda. A enfermeira, ao perceber-se, chega junto dele e apercebe-se que ele está a falar ao telefone. E então, houve as seguintes frases: isto é tudo mentira, eu não estou no hospital, eu estou numa clínica de tráfico de órgãos, por favor, liga à minha médica assistente e ajuda-me. Se tu não fizeres nada, eles vão me matar. Portanto,
a colega percebeu-se que ele estava a contactar com a esposa. Portanto, às 6 da manhã, em que tem cuidados, portanto, tem posicionamentos para fazer, tem medicação para dar, análises para colher, portanto, aqui em termos de rotina de serviço, é bastante complicado lidar com uma situação destas. Tentou acalmar o doente, que não conseguiu, porque apresentou-se então com períodos de heteroagressividade, porque estava mesmo desesperado, porque para ele era real, ele estava numa clínica de tráfico de órgãos. Articulou com a equipa médica, tiveram que medicar o doente em conformidade, e após conseguir controlar esta situação, a colega teve a consciência e contactou a esposa, que estava em casa assustada, a já redigir um e-mail para a médica a solicitar então a sua ajuda. Portanto, esta esposa tinha estado com o marido na visita no dia anterior. Portanto, ela sabia que o marido estava no hospital, mas naquele momento ela não teve esse discernimento, não teve essa capacidade de entender que o marido estava, portanto, num quadro de delírio. Então, ela sofreu bastante. A colega acabou por permitir que a senhora viesse ter com o esposo e visse que o esposo estava, então, no hospital, no seu leito, onde o tinha deixado. Portanto, este exemplo, eu acho que espalha muito, portanto, o impacto que o delírio tem não só na pessoa, na angústia que gera aos familiares e na própria equipa, que depois acaba por ter muito para gerir, para conseguir dar uma resposta completa a este sintoma. Trazemos-vos agora um conjunto de intervenções não farmacológicas que nós pensemos, portanto, ajudar-nos aqui a gerir este sintoma. Portanto, o reconhecimento precoce do delírio. Portanto, corrigir as causas reversivas, ter atenção à retenção urinária aguda, à obstipação, ao ciclo do sono. Isso são coisas que parecem banais e que às vezes podem passar desprevenidas, porque é o nosso dia-a-dia. Mas se nós devemos tomar mais atenção e devemos isso às pessoas de quem cuidamos. Portanto, reorientar o doente para a realidade, portanto, dizer-lhe bom dia, boa tarde, portanto, explicar-lhe as rotinas. Vamos tomar banho, portanto, porque é o período da manhã, mas se o doente estiver habituado a tomar banho à tarde, devemos respeitar essa rotina que o doente tinha. Não devíamos alterar por completo, portanto, as suas rotinas, porque ele já está num ambiente estranho. Portanto, nós devemos tratá-lo sempre pelo nome. Portanto, não utilizar diminutivos, portanto, tensear, portanto, aqui também, portanto, as molduras com fotografias dos seus entes queridos, portanto, termos aqui um calendário ou um relógio para que o possamos reorientar no tempo, no espaço. Ontem falámos bastante no ruído. Portanto, numa enfermaria, por vezes, é difícil gerirmos aqui o ruído. Mas devemos ter essa atenção porque, de facto, uma pessoa que está num ambiente estranho, que ouve um barulho que não consegue identificar, poderá ficar assustado. Portanto, adequarmos aqui a iluminação, portanto, através à noite não termos luzes acesas que não são desnecessárias, portanto, reduzir aqui o ruído das enfermarias, termos o cuidado de percebermos se a pessoa fica confortável com a porta encostada ou não. Portanto, isto já falámos. As rotinas e objetos pessoais também, eu acho que isso é bastante importante. E priorizar aqui um ambiente seguro para o doente. Portanto, mantermos a cama à cota zero, explicarmos o uso e o funcionamento da campainha de assistência. São tudo coisas que nós podemos fazer, parecem que são mínimas, mas que têm a sua importância aqui na gestão deste sintoma que é o delírio. Junto da família, devemos oferecer um apoio emocional contínuo. Portanto, antecipar, explicar o que é que está a acontecer. Não ter medo. Muitas vezes estas famílias só estão preocupadas, não querem uma resposta, querem ser ouvidas. Portanto, evitar aqui interpretações erradas dos sintomas. Portanto, tal como eu falei há pouco, a dor. Uma familiar está inquieta porque está com muita dor. Não. O delírio é um sintoma que existe e que está no nosso dia-a-dia e não deve ser desvalorizado. Portanto, comunicar de forma empática, não desvalorizar, acolher estas pessoas, portanto, acolher
os seus medos, permitir a ventilação e a validação dos seus sentimentos. Isso é tudo muito importante para conseguirmos securizar esta angústia destes familiares. Portanto, considerações aqui sobre esta nossa apresentação. Eu acho que a mensagem mais importante que nós temos a deixar é que as intervenções junto da pessoa com delírio não se esgotam e não se devem resumir ao tratamento farmacológico. Existem muitas outras coisas que nós podemos fazer antes para controlar e tentar minimizar aqui, então, o impacto do delírio. Obrigado.